Estima-se que 200 mil pessoas nascem pela inseminação por ano. Prevê-se que em 10 anos, esse número vai chegar a 1 milhão de pessoas por ano, e que em 20 anos, esse número vai chegar a 8 milhões de pessoas por ano. Nos dias de hoje, as pessoas têm relações sexuais com vários parceiros. O que garante que as pessoas que nasceram pela inseminação não estejam se envolvendo com parentes sem saber. Em 1332, os árabes criam a inseminação. Em 1799, o inglês John Hunter faz a primeira inseminação em uma pessoa. No começo do século XX, o russo Ilya Ivanovich Ivanov cria instrumentos para fazer inseminação, revolucionando a pecuária. Em 1979, 3.500 pessoas nasceram pela inseminação. Em 1987, 30 mil pessoas nasceram pela inseminação. Em 2017, 200 mil pessoas nasceram pela inseminação. Esses números são estimativas. Os números reais podem ser maiores. Primeiro, tem um mercado informal de esperma. Mulheres compram esperma nesse mercado e fazem inseminação manualmente. É muito mais barato comprar esperma nesse mercado e fazer inseminação manualmente do que numa clínica de inseminação. Se 2 mulheres fazem inseminação manualmente para cada mulher que faz inseminação numa clínica, então 600 mil pessoas nascem pela inseminação por ano. Segundo, a inseminação é um dos negócios mais fáceis de fazer sonegações, porque a matéria-prima da inseminação é esperma, e vendedor de esperma não emite nota fiscal. Para investigar uma empresa de refrigerantes, é só ver a quantidade de plástico que o seu fornecedor ou fornecedores lhe venderam. Com a quantidade de plástico, dá para saber quantos refrigerantes essa empresa produziu e vendeu. Para investigar uma clínica de inseminação, é preciso ir atrás de cada um dos seus fornecedores de esperma. Isso é muito difícil, porque uma clínica compra esperma de centenas de homens por mês, e compra várias vezes esperma de um mesmo homem. Se as clínicas declaram uma inseminação a cada 10 inseminações que fazem, então nascem 2 milhões de pessoas pela inseminação por ano. Especialistas afirmam que a probabilidade da inseminação causar incesto é inexistente. Será que eles estão certos? Um homem branco vende esperma 10 vezes numa cidade com 180 mil habitantes, então a probabilidade de cada filho dele se casar com um de seus 9 irmãos é de 1 para 20 mil. Se cada filho dele se casou com uma pessoa de sua cor, então a probabilidade é de 1 para 9 mil. Se cada filho dele se casou com uma pessoa de sua idade próxima, então a probabilidade é de 1 para 6 mil. E se cada filho dele se casou com uma pessoa de sua cor e de sua idade próxima, então a probabilidade é de 1 para 2.700. Isso é muito, porque a probabilidade de morrer num acidente de avião é de 1 para 5 milhões, mas quase toda semana morrem pessoas em acidentes de avião, e a probabilidade de ganhar na loteria é de 1 para 50 milhões, mas quase todo dia uma pessoa ganha na loteria. Essas são as probabilidades dos filhos dele se casarem com seus irmãos. As probabilidades dos filhos dele se casarem com outros parentes são muito maiores. Eu nem estou contando com as mulheres que fazem inseminação manualmente, com a sonegação, e com os homens que vendem esperma centenas de vezes. Como eu só sei o número de pessoas que nasceram pela inseminação em 1979 e em 1987, vamos supor que de 1980 a 1986, o número de pessoas que nasceram pela inseminação continuou em 3.500 por ano, e que de 1988 a 1998, o número de pessoas que nasceram pela inseminação continuou em 30 mil por ano, então 388 mil pessoas nasceram pela inseminação de 1979 a 1998.
Considerando somente as pessoas que nasceram pela inseminação de 1979 a 1998, considerando que cada pessoa transa com uma pessoa diferente por ano, e considerando que a probabilidade de uma pessoa transar com um irmão é de 1 para 2.700, então os 143 pessoas transam com um irmão por ano sem saber. Se considerarmos que foram feitas 3 vezes mais inseminações que a estimativa por causa das mulheres que fazem inseminação manualmente, então 431 pessoas transam com um irmão por ano sem saber. Se considerarmos que foram feitas 10 vezes mais inseminações que a estimativa por causa da sonegação, então 1.437 pessoas transam com um irmão por ano sem saber. Se considerarmos que foram feitas 12 vezes mais inseminações que a estimativa por causa das mulheres que fazem inseminação manualmente e por causa da sonegação, então 1.724 pessoas transam com um irmão por ano sem saber. Número esse que aumenta de ano em ano. Não é justo permitir que uma pessoa cometa incesto sem saber. A inseminação aumenta o número de pessoas com doenças genéticas de 2 formas. Fazendo com que pessoas tenham filhos com parentes sem saber, e fazendo com que pessoas com doenças genéticas raras tenham centenas de filhos. Basta que algumas pessoas com uma doença genética rara tenham centenas de filhos, para que essa doença genética rara deixe de ser tão rara. Tem doenças genéticas raras que atingem 1 a cada 100.000 pessoas. Uma doença dessa atinge 2.000 pessoas no Brasil. Se no Brasil 20 pessoas com uma doença genética rara venderem esperma 250 vezes, e se 50% dos filhos dessas pessoas herdarem essa doença, então terá um aumento de 125% no número de pessoas com essa doença. Depois que as clínicas de inseminação se popularizaram, houve um aumento no número de pessoas com doenças genéticas. Isso não é uma coincidência. O autismo é uma doença hereditária. Em 1975, 1 a cada 5.000 crianças era diagnosticada com autismo. Em 1985, 1 a cada 2.500 crianças era diagnosticada com autismo. Em 1995, 1 a cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2000, 1 a cada 150 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2002, 1 a cada 150 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2004, 1 a cada 125 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2006, 1 a cada 110 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2008, 1 a cada 88 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2010, 1 a cada 68 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2012, 1 a cada 68 crianças era diagnosticada com autismo. Em 2014, 1 a cada 45 crianças era diagnosticada com autismo. Nos Estados Unidos, de 1975 a 2014, mais de 100 vezes mais crianças passaram a serem diagnosticadas com autismo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos disse que tem uma maior porcentagem de crianças brancas com autismo do que crianças negras, e que tem uma maior porcentagem de crianças negras com autismo do que crianças hispânicas. Isso é porque nos Estados Unidos as mulheres brancas fazem mais inseminação do que as mulheres negras, e as mulheres negras fazem mais inseminação do que as mulheres hispânicas. Outra pesquisa feita nos Estados Unidos disse que 2,5 de mil crianças, filhos de mães que não têm o ensino médio, têm autismo, e que 6,1 de mil crianças, filhos de mães que têm um bacharel, têm autismo. Especialistas dizem que isso é porque mulheres de baixa renda cuidam pouco dos filhos, não dando para os médicos identificarem a doença. Eles estão errados. O que faz mulheres de alta renda terem mais filhos com autismo é que elas fazem mais inseminação. A inseminação começou a ser feita em muitas pessoas em 1979. Em 1985, explode o número de crianças com autismo.
De 1975 a 1985, dobrou o número de crianças diagnosticadas com autismo por ano. Teve um surto no número de crianças com autismo quando a inseminação começou a ser feita em muitas pessoas. Em 1988, é lançado o filme Rain Man. Em 1993, é lançado o filme Made in America. O cinema retrata o que está tendo destaque na sociedade. Foi lançado o filme sobre o autismo porque muitas crianças estavam sendo diagnosticadas com autismo, e foi lançado o filme sobre a inseminação porque muitas mulheres estavam fazendo inseminação. Não é uma coincidência muitas crianças estarem sendo diagnosticadas com autismo ao mesmo tempo em que muitas mulheres estão fazendo inseminação. Mais mulheres brancas fazem inseminação. Mais crianças brancas têm autismo. Mais mulheres ricas fazem inseminação. Mais crianças ricas têm autismo. Uns especialistas culpam os alimentos inorgânicos, a obesidade materna, os pesticidas, o uso de álcool, cigarro, medicações e outras substâncias na gravidez, e a cesárea, e outros consideram um mistério. Em 2005, 20,9% das pessoas com mais de 18 anos fumavam. Em 2013, 17,8% das pessoas com mais de 18 anos fumavam. Nos Estados Unidos, de 2005 a 2013, o número de fumantes caiu. Nos países desenvolvidos, mais crianças têm autismo, e nos países emergentes mais pessoas fumam. O uso de cigarro na gravidez não é o culpado do aumento do número de crianças com autismo. Primeiro, nos Estados Unidos, o número de fumantes caiu enquanto o número de crianças com autismo subiu. Segundo, nos países em que as pessoas mais fumam, menos crianças têm autismo. Terceiro, não provaram nenhuma relação entre o uso de cigarro na gravidez e o autismo. Isso é para você entender que esses especialistas não sabem de nada. Eu nem preciso mostrar que as outras coisas que eles culpam também não causam autismo, porque primeiro eles têm que provar uma relação entre essas coisas e o autismo, e depois eles têm que mostrar que essas coisas fizeram o crescimento do número de crianças com autismo, como eu fiz com a inseminação. Sabe o que é muito mais feito nos países desenvolvidos do que nos outros países? A inseminação. Coincidência? Não. Os países desenvolvidos têm maiores porcentagens de pessoas com doenças genéticas. Eu poderia citar dezenas de outras doenças genéticas que atingem maiores porcentagens de pessoas nos países desenvolvidos do que nos outros países. Para não ficar repetitivo, eu não vou fazer isso. É melhor correr o risco de salvar um culpado do que condenar um inocente. Voltaire. Eu acredito que se ele soubesse que hoje, crianças inocentes estariam sendo condenadas a penas perpétuas em prisões piores do que as de concreto, os seus próprios corpos, não em prol de fazer justiça a uma vítima, mas em consequência de uma futilidade que suas avós fizeram, ele diria: é melhor negar a inseminação a todas as mulheres, do que arriscar que uma única criança nunca ande e nunca fale. Há um século atrás, as pessoas estavam discutindo se era ético ou não fazer inseminação em animais. Hoje, chegamos a um ponto em que existe até mercado de esperma humano.